Você está preparado para tomar um belo susto? Como você reage diante de um grande susto? É exatamente isso que Mateus faz ao escrever o evangelho que leva o seu nome. Ele provoca susto nas pessoas. E é importante a gente ter em mente que o evangelho de Mateus foi escrito primeiramente para os judeus. Todo judeu, quando lia ou ouvia a leitura da primeira parte do primeiro capítulo de Mateus, tomava alguns sustos. E hoje eu vou falar com você sobre alguns desses sustos e o propósito de Mateus ao escrever o que escreveu. Nós veremos 3 revelações importantíssimas que Mateus faz a respeito de Jesus, e depois de produzir vários sustos nos seus leitores, Mateus transmite 3 verdades profundas e libertadoras que você vai entender neste vídeo. Então, fique comigo até o final. Todos os dias são postados vídeos aqui no canal. Para você não perder os conteúdos, se inscreva no canal e acione as notificações para que o YouTube notifique você sempre que sair um novo vídeo. E também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, com colegas de trabalho, de escola. Ajude outras pessoas a entenderem as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou pedir para você para que, se for possível, você abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16, será o assunto da nossa reflexão hoje. Bem, então vamos lá. Nós dissemos que Mateus ele faz 3 revelações maravilhosas a respeito de Jesus. Primeira revelação, ele revela que Jesus é o legítimo descendente do trono de Davi. E aí a gente olha para o texto e Mateus começa o seu livro com genealogia. Mas por que começar um livro falando de genealogia? Para nós isso não tem a menor importância, mas para os judeus isso era muito importante. Houve momento na história do povo de Israel que alguns sacerdotes foram excluídos do serviço porque não conseguiram comprovar a sua linha ascendente, não conseguiram comprovar através da genealogia que realmente deveriam estar ali na função sacerdotal. Então, para os judeus, essa questão é muito importante. E como Mateus estava escrevendo para judeus, ele começa com genealogia. E quando Mateus revela que Jesus é o legítimo descendente do trono de Davi, ele faz isso da seguinte maneira. Ele escreve: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele cita Davi. Davi foi o maior de todos os reis de Israel. Davi foi aquele que estabeleceu a nação de Israel como nação e como um povo realmente importante nos seus dias. O trono de Davi estava vago há quase 6 séculos. E o Messias, para reivindicar esse trono, ele precisava apresentar as credenciais que o qualificavam para o trono de Davi. E aí Mateus então apresenta a genealogia mostrando que Jesus ele é descendente direto de Davi. E por isso, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E aí ele diz, filho de Abraão. Abraão é o pai na fé dos judeus e também dos cristãos. É o primeiro a receber a promessa messiânica. Então ele cita para deixar bem claro que Jesus é o legítimo descendente do trono de Davi. E ele veio para assumir esse trono. Segunda revelação. Jesus implanta um reino inclusivo. E é interessante que enquanto os reinos, as sociedades, as pessoas eram bastante seletivas na escolha de amizades, de pessoas para se relacionarem, Jesus implanta um reino que é inclusivo. E aqui Mateus provoca susto nos seus ouvintes e nos seus leitores. Sabe por quê?
Mateus ele cita 5 mulheres na genealogia de Jesus. Era muito raro alguém citar mulheres nas genealogias para judeus. E quando alguém fazia isso, fazia para contornar alguma irregularidade que existia naquela genealogia. E é interessante que aqui, no que Mateus está citando, não existe nenhuma irregularidade, mas mesmo assim ele cita mulheres. E dessas 5 mulheres que Mateus cita, 4 delas são do Antigo Testamento, e essas 4 mulheres são realmente para causar um susto em qualquer judeu, por causa do que essas mulheres eram ou do que elas fizeram. Vamos analisar comigo. A primeira mulher que Mateus cita é Tamar. E aí a gente tem lá no livro de Gênesis, capítulo 38. Tamar foi aquela mulher que estava viúva, seduziu o sogro e adulterou com ele, e teve filho com ele. A segunda mulher a ser citada por Mateus é Raabe. E Raabe era uma prostituta de Jericó, que se casou com um judeu chamado Salmão. A terceira, Ruth, que como pessoa foi uma mulher exemplar, mas em relação aos judeus era inaceitável, ela era moabita, e os moabitas não poderiam ser aceitos na congregação do Senhor até a 10ª geração. A quarta mulher citada é Batseba. Batseba foi a mãe de Salomão, mas que antes ela teve um outro filho com Davi, que foi resultado de um adultério. Possivelmente, nós temos nestas 4 mulheres os piores testemunhos do Antigo Testamento para serem citados aqui e para estar na linhagem ascendente de Jesus. Mas Mateus faz questão de citar essas mulheres para deixar bem claro que o reino de Jesus, o reino que ele implanta, é um reino inclusivo, um reino que aceita e abarca as pessoas, inclusive as mulheres que naqueles dias não eram aceitas. A quinta mulher que Mateus cita é Maria. E Maria foi de fato uma mulher exemplar. A Bíblia não cita e não existe nada em contrário para dizer a respeito de Maria, uma mulher realmente exemplar. Terceira revelação que Mateus faz: Jesus estabelece um reino misericordioso para com homens de caráter duvidoso. E aqui é um outro susto que as pessoas tomam ao ler a genealogia de Jesus. Porque quando alguém quer apresentar uma pessoa importante, vai procurar só coisas boas para falar a respeito dessas pessoas, só coisas boas para dizer a respeito dos seus parentes, vai procurar os melhores parentes, aqueles que mais se destacam, que têm melhores testemunhos, porque quer convencer os outros de que vale a pena estar com essa pessoa. E Mateus aqui, ele vai por um caminho parece que meio inverso, na realidade por um caminho muito real, e ele cita alguns nomes de pessoas boas, de pessoas não boas, de pessoas ruins e de pessoas péssimas. E eu quero ver com você apenas um desses nomes citados por Mateus, que é Manassés. Manassés foi rei em Judá, e a Bíblia diz que ele fez todo o povo pecar contra Deus. Isso está em 2 Reis 21, versículo 9. E ainda um outro detalhe, a Bíblia diz que Manassés matou muita gente. 2 Reis 21, 16, nós vemos que ele encheu as ruas de Jerusalém de sangue. Em 2 Reis 21, nós vemos que Manassés queimou seu próprio filho num sacrifício a Moloque. Manassés, portanto, foi um rei místico, um rei que se envolvia com todo tipo de religião, com ocultismo, com espiritismo, com todas as situações possíveis ele se envolveu, se tornou um rei idólatra. Que essa idolatria de Manassés durou meio século, 50 anos vivendo nesse estado de idolatria, nesse estado de pecaminosidade contra Deus, fazendo tudo aquilo que o Senhor reprovava. No finalzinho da sua vida, Manassés ele está agora passando por momentos muito difíceis,
E esses momentos difíceis são as ferramentas que Deus está usando para trabalhar o coração de Manassés. E aí ele se converte a Deus, ele ora, ele pede, ele confessa os seus pecados, ele pede misericórdia. E Deus, como é um Deus de infinita bondade, de infinito amor, ele perdoa Manassés, o aceita e o traz de volta para Jerusalém. Então, na nossa reflexão de hoje, nós temos Mateus apresentando para os judeus Jesus Cristo. E ele apresenta Jesus como sendo o legítimo descendente do trono de Davi. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Mateus também apresenta Jesus Cristo como aquele que implanta um reino inclusivo. Para Jesus, aquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade, sabe, aqueles que estão à margem da sociedade, são acolhidos por Jesus, porque o reino que Jesus implanta é um reino inclusivo. E isso acaba trazendo um susto para os judeus, porque não era exatamente esse tipo de Messias que eles esperavam, mas é esse Messias que lhes é apresentado. E em terceiro lugar, Mateus revela Jesus como aquele que estabelece um reino misericordioso para com homens de caráter duvidoso. E aí nós vimos apenas o exemplo de Manassés, mas é suficiente para a gente olhar para Jesus e ver que aquilo que os judeus esperavam não é exatamente isso que eles encontram em Jesus, mas em Jesus está aquilo que o homem precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que a humanidade toda, em todas as épocas precisa, tudo isso está em Jesus. Muito bem, e agora para finalizar, vamos ver as 3 verdades profundas que Mateus traz quando ele apresenta as revelações a respeito de Jesus. Primeira verdade profunda: Jesus derrubou a barreira que separava judeus e gentios, porque os judeus não aceitavam os gentios. Os judeus não queriam se relacionar com os gentios a não ser nas coisas estritamente necessárias, porque se consideravam uma raça superior. Mas Jesus derrubou essa barreira e agora judeus e gentios são iguais diante de Deus. Segunda verdade profunda que Mateus apresenta: Jesus derrubou a barreira que separava homem e mulher. Enquanto os homens consideravam as mulheres como um ser imperfeito, como um homem inacabado, Jesus ele vem para colocar a mulher no devido lugar, mostrando que não há diferença, somos todos iguais. Ele derrubou essa barreira de separação. E terceira verdade profunda que Mateus apresenta é que Jesus derrubou a barreira que separava pessoas santas de pessoas pecadoras. Deus olha agora e vê todos como carentes da graça de Deus, mas apresenta Jesus como a solução para essa carência para todas as pessoas. O que a gente extrai de verdade especial, profunda, maravilhosa nesta genealogia que Mateus apresenta a respeito de Jesus é que Jesus é único. Ele é o legítimo descendente do trono de Davi. Ele nasceu para ser rei e reinará para toda a eternidade. Mas ele quer reinar com seres humanos, homens e mulheres, de todas as raças, de todas as cores, de todas as situações sociais, culturais, porque o seu reino é um reino inclusivo e ele estabeleceu um reino que é cheio de misericórdia para com pessoas de caráter duvidoso. Ou seja, Jesus é o único rei que ama e que abraça a todas as pessoas, não por aquilo que elas são, não por aquilo que elas podem oferecer a ele, mas ele decidiu amar a todos por aquilo que ele é, o Deus do infinito amor, e ele oferece a todos nós uma vida plena, uma vida abundante, a vida eterna. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora.
acione as notificações para que você seja notificado sempre que sair um novo vídeo e também compartilhe o link desse vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.